A saúde hormonal é um pré-requisito para a saúde como um todo, tanto para homens quanto para mulheres. Porém, no caso das mulheres, as flutuações hormonais são muito mais frequentes e intensas. A partir da menarca, a primeira menstruação, a menina entra na idade fértil, que se estende então até a proximidade de sua última menstruação, precedendo a menopausa, que em média costuma acontecer por volta dos 50 anos. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Eu sou a Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Feltri. Estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E neste episódio vamos falar sobre hormônios femininos. Ao longo da idade fértil, a mulher vivencia o ciclo menstrual, que dura cerca de um mês, com diferentes fases e mudanças no organismo. Desse modo, as principais alterações hormonais que ocorrem na mulher acontecem durante a puberdade e os primeiros anos da idade fértil. Em seguida, nas fases do ciclo menstrual e, por fim, no período do climatério, que marca a transição da idade reprodutiva para a não reprodutiva da vida da mulher, que ocorre gradualmente com o declínio da função ovariana e pela diminuição dos níveis hormonais. E os hormônios femininos podem ser afetados por diversos fatores, sendo que a qualidade da nutrição e os aspectos relacionados ao estilo de vida possuem, sim, um papel central. Sabemos que o sedentarismo, sobrepeso, excesso de estresse e a privação de sono impactam negativamente nestes hormônios. A falta de nutrientes e o excesso de calorias também contribuem para que a produção hormonal seja prejudicada. Exato. E sintomas de desequilíbrios hormonais podem ser bastante desagradáveis e desafiadores. E muitas mulheres pensam que são obrigadas a simplesmente aceitá-los, como se fossem reféns das oscilações hormonais. Mas a verdade é que mudanças na alimentação e estilo de vida, junto com o acompanhamento profissional adequado, podem trazer de volta o equilíbrio. Desse modo, entender sobre os hormônios femininos e a sua relação com a nutrição e o estilo de vida é fundamental para ajudar as mulheres a cuidar melhor da saúde, facilitar a prevenção de doenças e aumentar os níveis de bem-estar. E para nos ajudar a falar sobre esse assunto importantíssimo, gostaríamos de apresentar então a nossa convidada. Ela é médica, ginecologista e obstetra, doutora Carla Delácio. Nossa, que honra recebê-la aqui hoje conosco no Pura Vida Cast, doutora Carla. Meninas, é sempre um prazer estar com vocês, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito especial, ainda mais falando de um assunto que contribui tanto, né, para a vida de todas as mulheres em todas as faixas etárias. Muito obrigada pela presença aqui. A gente não vai esconder de ninguém que ela é médica de todas nós, né? Médica da Lê, médica da minha família, ou seja, todas aqui fomos beneficiadas pelo conhecimento da doutora Carla e agora a gente quer dividir esse conhecimento todo com vocês também, nossos queridos ouvintes. Eu queria saber, já começar assim perguntando, quais são os principais hormônios femininos e suas funções? Porque embora, né, quem seja da área da saúde tenha mais intimidade com essas questões, muitas mulheres sabem que as flutuações hormonais acontecem, mas muitas vezes não sabem quais hormônios são esses, quais são essas flutuações. Bom, meninas, falar sobre hormônio é sempre um desafio, não é mesmo? E na verdade, os hormônios femininos, eles são... nós temos dois principais hormônios femininos, que é o estradiol e a progesterona. Porém, quando a gente vai um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que o conceito de hormônio é o quê? Ele é um mensageiro. Né? Ele leva informações para órgãos-alvo. E quando a gente fala em hormônio feminino, a gente não consegue separar dos outros hormônios. Então, na verdade, nós temos realmente os hormônios femininos que são responsáveis pelas características sexuais femininas, porém, o nosso eixo hormonal é um só. Então, na verdade, todos são hormônios que influenciam no hormônio feminino. E isso é muito importante a gente falar sobre as funções dos hormônios na mulher, porque o que eu vejo, e eu acredito que vocês também como profissionais de saúde, é que muitas mulheres, elas vivem divorciadas dos seus ciclos. Então, quando a gente tem, mesmo que um pouco de conhecimento sobre qual a função do estrogênio, quando que ele está em alta, quando ele está em baixo durante o nosso ciclo mensal, como que ele contribui para o nosso organismo, né? Quais são as sensações que ele produz no nosso sistema como um todo. A gente consegue, inclusive, ter algumas atitudes, seja na alimentação, seja no estilo de vida, que vão contribuir nessas fases do mês
que nós vivemos, porque por mais que nós tenhamos, né, esses ciclos mensais, eles têm um ritmo, eles oscilam. Né? Eu falo que ele é estável, mas é instável, né? Porque eles oscilam dentro de 30 dias. E às vezes a mulher está um pouco mais irritada e com a vida muito agitada, e ela não associa nem que período que ela está dentro desse mês. Mas se tiver um pouco mais de atenção, uma observação no próprio corpo, né, doutora Carla, a gente consegue identificar e criar estratégias para aquele momento, para que alguns sintomas, por exemplo, do declínio do estrogênio ao longo desses 30 dias, ou pela a presença ali da progesterona em níveis mais baixos dentro desses 30 dias, a gente tem aí uma melhor qualidade de vida. Porque como profissional nutricionista, eu falo sempre com os meus pacientes, fazer estratégia com restrição de algum macronutriente no período pré-menstrual é um tiro no pé. É um momento em que os nossos hormônios estão baixos, né? O estrogênio ele está baixo e eu preciso de uma sensação melhor de bem-estar, porque o estrogênio ele vai estar ali ligado na produção de neurotransmissores importantes para o bem-estar. E o que nos confere esse bem-estar são carboidratos, por exemplo, né? Um equilíbrio desse nutriente aí ao longo do dia. Você observa isso na prática também, que as mulheres vivem divorciadas por desconhecerem um pouquinho mais sobre as funções desses hormônios no nosso organismo? Não, E já vou aproveitar e colocar outra pergunta em cima da própria pergunta da Lê. A gente pode falar para que servem realmente esses hormônios? Porque muitas vezes a gente também ouve as mulheres falarem, eu preferia não menstruar, eu preferia não ter essas oscilações, porque desconhecem realmente quantas funções importantes o estradiol e progesterona têm no corpo. Ótimo, Beta. E eu vou começar respondendo essa pergunta, Rô, com uma frase de um professor que eu tive a oportunidade de conhecer, que é o Thierry Hertog, que é um papa dos hormônios. E ele falou assim, uma coisa que muito me impactou, ele falou, o hormônio é vida, e que o maior crime que tem contra a mulher é ela viver sem o hormônio que ela poderia estar produzindo e por algum motivo está em quantidade inadequada ou está num período de transição. Então, o que acontece muito, se a gente pegar os extremos, né, as adolescentes e as pacientes aí na perimenopausa, são momentos de muito desequilíbrio. Então, quando a menininha começa a menstruar, não é da noite para o dia, eu sempre brinco, não é da noite para o dia que a gente aprende a andar de bicicleta. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência para que o ovário entre nos eixos. Então, a gente dá um prazo para que isso aconteça, né? Então, a menininha que começou a menstruar, ela vai precisar de 2 anos para que tudo se encaixe. E é um momento muito oportuno para a gente trabalhar a adolescente e já prevenir, né, Ale? Desde o momento que eu comecei, que eu fiz nutrologia e que eu entendi a importância da nutrição, eu não vivo sem uma orientação nutricional. Então, tem a minha, como, né, uma pós-graduada em nutrologia, mas eu tenho a minha nutricionista que fica na minha cola, entendeu? Porque a gente ensina desde o início. Então, eu falo para elas, olha, se você praticar sua atividade física na escola e fizer um esporte, se você se alimentar adequadamente, você tem grande chance de ter poucas oscilações do seu eixo hormonal. Então, nós, como ginecologistas, ainda mais aquele que faz a parte de biatria, ele tem uma responsabilidade muito grande de capacitar já essa menina a entender que o ciclo hormonal sofre influência do meio externo, que tem a ver com a quantidade de atividade física que ela faz, com o tipo de alimentação. Então, aquela adolescente que tem hábitos alimentares muito ruins, que não tem uma grande variedade de legumes, de fitoquímicos, de antioxidantes, ela tende a sofrer muito mais. Né? Então, e o que a gente está pegando na prática, meninas jovens tendo cólica, tendo que falar, mãe vai buscar na escola, porque está tendo muita cólica. Isso é muito importante a gente deixar salientado. E em relação às funções dos hormônios, eu já tive muita paciente que chegou para mim em todas as faixas etárias, não, doutora Carla, para com isso, tira tudo, tira útero, tira ovário. Eu falei, olha, não. Nossa, eu escuto isso também. Ai, vamos acabar com esse problema. Eu falei, não, aí que você vai ver qual é o problema que você vai ter. Problema maior, né? Então, assim, é o que eu falo, o nosso corpo, o corpo humano é uma máquina muito perfeita e nasce perfeita em pleno funcionamento. Então, a menininha dentro da barriga da mãe, com 20 semanas, já tem a quantidade de folículos que ela vai ter. Ela tem 7 milhões de folículos, né, de óvulos. E isso vai se perdendo, né, a partir do momento que ela menstrua, tudo. Então, tudo é muito perfeito. Se nós não
intervirmos de forma errada, a chance de dar certo e ter um bom funcionamento da máquina é grande. Mas o que acontece? A função hormonal é tão perfeita que ela tem efeito de proteção óssea, proteção muscular, proteção cardiovascular, né? Então o coração é um músculo, né? Então assim, ele tem uma proteção, o estrogênio protege o coração. E tanto que se a gente parar para avaliar, a maior incidência de doenças cardiometabólicas acontece quando os hormônios da mulher vão embora. Quando nós conseguimos conscientizar a paciente da importância do bom funcionamento, né, a progesterona também tem efeito aí de relaxamento muscular, de sono, de relaxamento mental, de ajuste da labilidade emocional. Então, assim, o que acontece muito que elas culpam é que elas devem estar com um estilo de vida muito ruim, no qual esses hormônios não estão ajudando. Mas não é questão que a culpa é deles, né? A culpa não é deles, pelo contrário, né? E isso que você colocou é super importante, porque ao invés da gente olhar para alguns hormônios que são considerados, né, por muitos como vilões, a gente tem que olhá-los como os mocinhos dessa história, né, e não como vilões. É o mesmo que a gente fala sempre do cortisol. Todo mundo coloca, né, o cortisol como um grande vilão. Não, a gente precisa dele, né? A gente precisa do estrogênio. Para acordar, inclusive. Para poder levantar da cama e fazer as tarefas do dia, né? Porque senão nada acontece. Então, quando a gente fala de estrogênio, e eu gosto de falar muito sobre uma das funções também do estrogênio, que a gente vê muito nas mulheres acima de 40 anos, desse declínio mental, né? Então, do declínio mental, né, da perda de memória, de aprendizado, e aí essas mulheres realmente ficam muito perdidas, falam, gente, mas eu estou sentindo isso, eu vou falar alguma coisa e não sei o que falo. Só que, quando a gente fala de estilo de vida e declínio hormonal, tem que ficar muito claro que existe o estilo de vida inadequado agravando os sinais e sintomas desse declínio hormonal. Então, só o declínio hormonal não vai realmente tirar a qualidade completa de vida dessa mulher, mas o que está associado a isso? Então, a mulher que não consegue modular o seu estresse, a mulher que não consegue, eu estou falando mulher, né, porque eu trabalho tanto com saúde feminina e eu fico assim, só na mulher, não, mas gente, hormônios mas hormônios para todos. Mas às vezes, né, esse declínio mental, ele realmente está muito mais agravado com o estilo de vida dela do que somente pelo declínio de estrogênio ou dessa progesterona. O sono, por exemplo, né, a gente apoia muito com os efeitos da progesterona como um efeito relaxante, com essa característica relaxante. Mas espera aí, o que essa mulher, nessa transição menopausal, faz durante a noite, ou como que ela começa o dia dela para que ela tenha um sono adequado, para que ela tenha um momento de relaxamento adequado, para não sofrer tanto, né? Então, assim, como que ela vai conseguir conciliar tudo isso? E eu sempre brinco que, para as pacientes entenderem a função dos hormônios, né, eu sempre brinco com um exemplo que é o seguinte: imagina que o seu corpo é um país que está em guerra, né? Então, o nível de estresse que as pessoas estão vivenciando hoje, de todos os pontos profissionais, cobranças estéticas, né? Assim, tudo acaba sendo um fator estressor. Então, eu falo assim, imagina só, o seu corpo está sofrendo inúmeros agravos e você está mandando essa mensagem para o seu corpo que você está estressado em vários âmbitos da sua vida. Então, ele vai chegar e vai entender, porque, assim, o cortisol é um mecanismo de defesa. Então, assim, graças a Deus que a gente tem isso. Porque o corpo, ele vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, então, se essa pessoa tá me mandando uma mensagem que ela tá em estado de guerra constante, eu vou começar a poupar energia para aquilo que é vital. E aí, o corpo entende, ele é inteligente, ele fala assim, olha, eu não vou ficar mantendo, né, energia para cabelo, unha, função ovariana, isso não é vital, vamos manter o que é vital. Então o corpo acaba entrando num estado de sobrevivência hormonal. E quando um hormônio está fora do lugar, ele acaba afetando os outros também. Então não tem como a gente corrigir, é o que eu falo, quando eu sempre prego sabe, um mantra meu de que hormônio é merecimento. Eu falo, olha, a pessoa vai receber um tratamento hormonal adequado desde que ela mereça. Por quê? Se você também vai fazer um tratamento hormonal numa paciente que está muito estressada, muito inflamada, com alimentação inadequada, esse hormônio não vai agir onde a gente quer. Esse hormônio vai desviar a rota, você pode ter certeza.
E aí o que acontece? Não funcionou, apareceu um nódulo na minha mama, e vai culpar, obviamente, o coitado do hormônio. Então, assim, a paciente, né, é o que eu falo, a gente tem que entender o corpo humano como uma máquina que está totalmente interligada, e não tem como a gente falar de hormônio gonadal feminino, ou inclusive o masculino, sem falar do eixo completo. Né? Então, é aquilo que eu falo, tireoide, não existe uma seletividade para nossas glândulas diminuírem apenas a produção de estradiol e progesterona. Não existe isso. Todas as glândulas sofrem a diminuição de sua produção. Tireoide, pineal, todas, suprarrenal. Então, se nós entendermos essas diminuições fisiológicas e encaixar no todo, a abordagem da paciente vai ser muito melhor. E, doutora Carla, como que os hormônios femininos, estrogênio, progesterona, eles podem afetar o humor e o bem-estar emocional? Comecei a falar um pouquinho sobre o papel deles aqui, né, nessa saúde mental. Você poderia esclarecer para os nossos ouvintes um pouquinho sobre isso? Claro. Existe, Ale, uma relação muito estudada do efeito da progesterona no sistema parasimpático. Então, assim, é muito nítida a relação, por exemplo, o primeiro hormônio que cai na vida da mulher é a progesterona. Então, nisso, ela já começa a ter uma labilidade emocional muito maior, uma intolerância, né, ao estresse muito acentuada. Então, essa relação, assim, do equilíbrio, e na verdade, o que acontece? Se a progesterona está muito baixa, a paciente acaba ficando num estado de predominância do estrogênio. E aí, essa predominância do estrogênio também não é legal, porque, na verdade, o legal é a gente ter um equilíbrio entre a progesterona e o estrogênio. Então, eles afetam diretamente nesse aspecto, né, que é o fisiológico, na verdade, que acontece, principalmente pela queda da progesterona. E, na verdade, até assim, né, a gente sabe que na prática tem até o lado emocional do fato de diminuir a fertilidade, que impacta na saúde emocional da paciente, tudo isso, né, de se sentir mais, né, debilitada em relação a muitos aspectos. Sim. Então, eu acredito muito nesse sentido do impacto emocional. E, doutora Carla, ouvindo você falar, vou até, Beta, te interrompendo aqui. Não, você está com a sua médica, deixando, eu não consigo nem. Ela estava com Não, mas eu vou saudade da contar. médica. Estava morrendo de saudade de Pra vocês matar duas. saudade. Ai, meu Deus. Eu tive semana passada uma paciente, e aí aperta o coração, assim, com algumas situações. E ela me mandou os exames, ela tem alguns médicos que a assistem já, e ela com muitos sintomas dessa transição menopausal, com muitas queixas. Posso dizer que praticamente quase todas as queixas, desde mental, desde saúde óssea, já com osteoporose com 51 anos, os fogachos. E aí eu falei, olha, se sua médica quiser conversar comigo, eu sou super disponível, eu só vou falar com ela qual que está sendo a minha conduta, para ela poder, né, ver se ela quer completar alguma coisa. E eu trabalho assim normalmente com as minhas pacientes, se os médicos quiserem, né, conversar ou pontuar alguma coisa, eu falo assim, gente, sou uma eterna aprendiz, né? Então, se alguém quiser contribuir junto, já que somos uma equipe assistindo a mesma paciente, vamos juntos. Eu falei, olha, sua progesterona está muito baixa, seu estradiol estava muito alto, acima de 800, o estradiol dela, e a progesterona 0,17. E aí eu falei, só fala com a sua médica que eu vi que seus hormônios estão muito desequilibrados e como que nós podemos, né, ajustar, o que ela gostaria de fazer, para não cancelar qualquer intervenção. Eu fui super gentil. Aí ela me encaminhou a mensagem da médica dela. Não tem problema, estradiol alto. Aí, doutora Carla, aí eu falei assim, olha, troque de médica. Porque, poxa, eu fui toda gentil. Porque, assim, é uma negligência com a paciente extrema. Então, assim, isso me chocou tanto que aí depois até fiz um stories, porque não foi só ela, eu atendi na semana, e era uma quarta-feira, onde é a minha última consulta, que quinta a gente sempre grava, né? Então, eu atendo, eram 12 pacientes, todas com muitas queixas. Eu falei, nossa, que semana, né? Que, poxa, eu pude fazer a diferença, mas olha o quanto as mulheres estão sofrendo. E aí a última, eu recebo essa mensagem encaminhada, não tem problema, um estradiol alto acima de 800, com a progesterona 0,17, é uma judiação com a paciente. Vamos aproveitar para pedir uma explicação a respeito disso. Por que o estradiol nesses níveis
né, seria prejudicial? Qual o impacto disso? E falar um pouquinho realmente sobre o que acontece com os hormônios durante o climatério e como as mulheres podem procurar uma real assistência e ajuda neste momento. Eu até, Beta, falei sobre esse tema porque a doutora Carla trouxe sobre a predominância estrogênica, né? Então, é sobre isso, eu acho que a gente pode, né, falar também. Porque as mulheres não conseguem ter uma visão disso. O estradiol meu tá ok, tá bom, tá alto, né? Porque a gente luta tanto contra o declínio hormonal, se aparece um número mais alto, a gente acha que tá tudo bem, né? Não, na verdade, Ale, é triste, né, isso, porque na verdade, a partir do momento que a gente pega e normaliza, o próprio médico normaliza um estado desse, e fingindo que a gente nem está atento a dosagens hormonais laboratoriais, vamos pensar na clínica da paciente, né? Então ela tem uma clínica clássica, né? Então, e muito típica, né, dessa faixa etária e do que acontece fisiologicamente. E lógico que tem pacientes que são mais estrogênicas, né? Então, às vezes, assim, tem muito a ver também com a composição corporal, a gente tem conversão periférica de estrogênio em tecido adiposo, né? Então, e é um problema, assim, porque essa paciente, por exemplo, ela faz proliferação endometrial, ela faz mesendometriose, ela faz mioma, e ela faz um fluxo muito intenso, aí ela fica com privação de ferro, e aí entra numa bola de neve, né? Então, assim, tem impacto, sim, é aquilo que eu falei, o sistema hormonal é perfeito e a progesterona tem que estar em equilíbrio com o estradiol para que a gente tenha essa harmonia e os benefícios da parte hormonal. Quando existe esse desequilíbrio, aí a gente está dando margem para as coisas acontecerem. Então, essa paciente provavelmente vai ter todos os sintomas de questões emocionais e físicas. Começa a ter a parte de um fluxo disfuncional, que é um fluxo aumentado, que dura mais tempo, doloroso. Ela pode começar a ter mastalgia, a mama fica extremamente sensível. Ela pode ter retenção de líquido muito acentuada por um excesso de estrogênio, que ele faz um acúmulo mais centrípeto de gordura. Pode também, além disso, ter sintomas emocionais, né? Insônia, labilidade emocional, irritabilidade. Então, assim, tem sintomas físicos e emocionais, né? Então, a gente tem que ajudar essa paciente. E lógico que os pilares do estilo de vida para ela vão ser, assim, fundamentais, né? Então, se ela fizer uma alimentação legal, se ela praticar atividade física, se ela souber ter um manejo do estresse adequado, fizer uma higiene do sono, né, que é o que você falou, pontuou muito bem, Ale. Tudo bem, a gente fala, então a progesterona ajuda do sono, mas se a pessoa também não se ajuda no sono, não adianta nada a gente ficar dando uma fórmula com progesterona, né? Ela tem que tirar os eletrônicos, a tela, discussões antes de dormir, tem que ajustar o quarto, tem que ver se está com blackout, se o colchão está adequado, se a temperatura do quarto está boa. Então, tudo isso impacta, né, na qualidade do sono. Então, eu diria na minha prática, na verdade, como ginecologista, que essa fase é a fase mais difícil da abordagem da mulher. Por quê? Adolescente é muito gostoso tratar e é tudo muito novidade, elas, né, se elas seguem o que a gente fala, tudo dá certo. O Menacme é legal também, é tranquilo, a gente preza muito sobre a importância do estilo de vida para que ela realmente não tenha problemas adicionais relacionados ao estilo de vida. Agora, e a menopausa, a gente sabe o que fazer, porque a menopausa é ajustar a parte do hormônio que está faltando e acabou. Agora, a transição é muito difícil, né? Porque essa paciente, ela tá tendo uma predominância estrogênica que talvez não seja real, né? Ela tá tendo um pico do estradiol, porque a gente começa a ter picos e vales. Então, de repente, quando ela fez essa dosagem, ela tava num pico, e de repente vai cair, ó, igual uma montanha-russa. Então, essa fase de tratamento da transição, na minha prática, eu acho que é a mais difícil de abordar. Sim, essa montanha-russa que é a mais prejudicada, mais prejudicial, na verdade, né? Porque a ideia nossa, como profissionais de saúde, é que esse declínio ele aconteça, mas ele seja mais harmonioso, né? Ele seja ali mais adequado. Agora, viver em uma montanha-russa, eu que já não gosto de montanha-russa, é um desconforto tremendo, né? Imagina isso com hormônio. Uma coisa desconfortável esse trem de montanha-russa, gente. É verdade. E eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre, você puxou um pouco, Carla, sobre
quadros relacionados a desequilíbrios hormonais, né? Você trouxe, por exemplo, a endometriose, um risco aumentado para endometriose. Nós temos também uma série de outras questões relacionadas a transtornos psiquiátricos, né, relacionados a estes desequilíbrios hormonais. Quando a gente fala de hormônio, a gente está falando de neurotransmissor também, né, que são hormônios. A gente observa, inclusive, um estado mais depressivo, inclusive, na mulher durante o climatério ou ainda no momento da menopausa, né, e aí é independente do estilo de vida, mas quando a gente fala dela comparada a ela mesma. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque mesmo com um estilo de vida saudável, obviamente que ele vai contribuir enormemente, né, para que seja melhor, para que seja mais ameno, mas muitas vezes a reclamação que eu recebo em consultório é aquela mulher, ela quer voltar a ser quem ela era antes da menopausa, quando na verdade algumas adaptações precisarão ser feitas. Quais são essas alterações, esses principais quadros relacionados a desequilíbrios hormonais e os principais quadros relacionados com um processo em que este climatério não tem suporte profissional? Que a mulher simplesmente se vê na menopausa, depois de um tempo, inclusive, e aí sim Então, ela busca ajuda. isso é muito importante, Rô, porque assim, hoje muitas doenças, elas podem ser, eu acredito muito na questão da epigenética, né? Então, assim, a pessoa tem uma predisposição e ela vai, se ela ligar essa chavinha, ela vai desenvolver a doença, e se ela tiver, né, a chance de manter essa chavinha desligada, ela pode ter o gene da tal doença e ficar quietinha. Então, o que a gente percebe muito é que essas transições hormonais que acontecem de forma um pouco mais intensa, elas são gatilhos para ligar chavinhas, às vezes, de predisposições que essas pacientes tenham. Então, antigamente se falava muito assim, risco de câncer hormônio. Hoje já estão falando de risco de depressão e a falta do estradiol, do estrogênio, né? Então, eu já, inclusive, fui buscar, tem artigos muito recentes relacionando a isso. Maior risco de Alzheimer. Então, se a paciente tem uma predisposição, né, Alzheimer, a família inteira tinha, as avós, as tias, a mãe, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa paciente no período de transição hormonal. E tem também as alterações adquiridas, né? Então, assim, hoje a gente pega muito transtorno alimentar que causa uma disfunção hormonal também muito impactante. Perfeito. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu tô pegando muito transtorno alimentar de todos os tipos que vocês podem imaginar. Então, bom, assim, eu atendo isso, né, o dia todo, a semana inteira. Então, assim, anorexia mexe com toda a cascata hormonal, né? As meninas param de menstruar e depois voltam com bulimia, e aí voltam num ganho de peso muito rápido, que também atrapalha, né? Altera. Então, toda essa questão, assim, de doenças adquiridas causando disfunções hormonais, né? E como também uma vulnerabilidade de uma queda hormonal transitória por estresse de trabalho, por um estilo de vida inadequado, por uma obesidade, por exemplo, causando uma disfunção hormonal e uma vulnerabilidade da piora do quadro da doença que ela tenha. Então, assim, eu acredito que realmente assim, a parte do hormônio equilibrado acaba sendo um fator protetor, né, para doenças que a paciente tenha predisposição, como também uma questão de prevenção, né, do agravo das doenças que ela pode adquirir ao longo da vida. Quando procurar ou quando realmente entender a necessidade dessa terapia hormonal? Qual é o momento de se falar sobre isso? Qual é o momento assim, da mulher buscar ao menos esse conhecimento, né? Sim. Então, assim, bom, em relação a todas as fases de vida da mulher, então, a adolescente que menstruou, eu sempre falo, a gente está pegando assim, inclusive atualmente um dos grandes focos do meu atendimento é a puberdade precoce. Então assim, que já é uma menina de risco que eu já tenho que colocar várias estrelinhas no prontuário dela ao longo da vida. Então, né, a gente fica sempre alertando as mães, falando assim, olha, fica atenta ao aparecimento de broto mamário, né, ou pelos pubianos, que são os caracteres sexuais secundários, porque a maioria dos casos de puberdade precoce hoje são por ação periférica, né? Então não é um problema central, é periférico. Então ajuda muito o estilo de vida. Corrige a alimentação dessa criança, bota ela para fazer uma atividade física, bota ela para dormir cedo, a puberdade precoce vai embora, né? Então, assim, nessa faixa etária, é ficar atenta a isso, ao aparecimento precoce, talvez, né, antes dos 8 anos, de caracteres sexuais secundários. Depois vem a menstruação, que é a menarca, que é a primeira menstruação,
que a gente brinca que a gente dá um prazo para o organismo, né, aprender a funcionar. E esse prazo vai de 2 anos, né, geralmente, até ela conseguir ter um ciclo regular, cada 28, 30 dias, que dure em torno de 4, 5 dias, sem cólica, que tenha que tomar remédio, sem fluxo, que tenha que vazar na roupa, nada disso. Então, quando a menina está nessa transição dos 2 anos e ela tem um fluxo muito além do que a gente considera normal, com uma duração muito importante, né, passa de 10 dias, ou que está menstruando cada 15 dias. Tem muitas meninas que já começam a menstruar de uma forma disfuncional. Aí a gente também tem que encaminhar para o ginecologista, né, ou para o pediatra, enfim, para ver o que está acontecendo. Bom, aí depois vem o período do menacme, né? Então aí no menacme é aquela coisa, qualquer alteração, a mulher no menacme tem que fazer uma rotina ginecológica anualmente. Então, nesse exame anual, é muito oportuno para a gente investigar características do ciclo, se ela está tendo sintomas pré-menstruais que atrapalham a rotina dela de trabalho, convívio social, né? Então isso é muito importante. Se ela tem uma dor muito incapacitante, né? Isso está sendo, na Europa, eu não sei onde foi que eu vi, até coloquei em algum artigo, alguma coisa assim, que tá tendo licença menstruação. Porque o tanto que impacta o pré-menstrual na vida da mulher. Então, as Tinha que ter grandes mais empresas... investimento no estilo de vida, né? Mais investimento Exatamente. em conhecimento. Com certeza, porque se a gente pegar, por exemplo, conheci uma menina que trabalha na Promato que faz foto. Eu falei para ela falou, doutora Carla, eu tô com diagnóstico de endometriose. Eu falei, olha, faz o seguinte, corta isso, come mais saudável, não sei o que, faz uma atividade física e vai dormir cedo. Eu encontrei ela semana passada no hospital, ela falou, doutora Carla, você mudou minha vida. Eu falei, mas eu quase não fiz nada. Né? Olha só, o pouco que a gente pode orientar tem um impacto muito relevante na prática. Então, assim, é sempre oportuno na rotina ginecológica o ginecologista falar sobre esses pilares, né? E aí, lógico que descobrir a disfunção que essa paciente possa ter. Então, se ela está tendo muita cólica, investigar uma endometriose, se ela está tendo, por exemplo, uma dor na relação sexual, que é uma dispareunia. Então, aí a gente começa a investigar. E aí vem a fase mais importante, que a gente tem que agir muito precocemente, que é na transição aí dos 40, 45 anos, que algumas já têm uma queda muito importante de progesterona e começam a ter uns sintomas muito impactantes de qualidade de vida. Esse é o momento oportuno da gente começar a agir. E começar a agir seria um momento oportuno realmente de verificar, inclusive, a possibilidade dessa terapia. Inclusive a possibilidade. Então, assim, aquela paciente que já se alimenta bem, que já dorme cedo, que já mantém atividade física regular, que não é uma paciente que tem um nível de estresse muito alto e mesmo assim ela está muito ruim, lógico, a gente pode começar suplementando uma progesterona, por exemplo, micronizada na segunda fase do ciclo. Porque a gente produz, né, o nosso ciclo assim, primeira fase domina mais o estradiol, o estrogênio, na segunda fase domina mais a progesterona. Então, às vezes, o start de tratamento pode ser uma suplementação de progesterona só na segunda fase. E aí muitas já melhoram, melhora a mastalgia, melhora a labilidade emocional, melhora tudo, cólica. Então, pode ser um início de tratamento. E olha só a importância, né? A gente está falando que você trouxe também, principalmente nas adolescentes, que o estilo de vida, ele pode deixar esse ciclo aí mais estável ou menos estável, né? Uhum. Então, você tendo um estilo de vida adequado, você contribui, inclusive, para poder ter a terapia de reposição hormonal na data certa, né, no momento certo, porque senão, se você tiver um ciclo muito instável decorrente do seu estilo de vida, nem a terapia de reposição hormonal vai ser tão adequada para você, porque aí fica aquela coisa, qual o momento. Então, por isso é importante. Por isso o merecimento, né, que você trouxe, falou assim, é merecimento. É merecimento. Até saber como que está o seu ciclo, a gente vai precisar saber. Então, exatamente. Faça a sua parte, né, para poder merecer essa terapia. E a outra coisa que eu já alerto, Ale, desculpa, só para dar, porque é muito importante isso, imagina. É tomar cuidado com os tratamentos de bloqueio, né? Porque realmente tem embasamento de que bloquear o eixo é uma forma de melhorar a qualidade de vida, de melhorar os sintomas? Né? Porque você vai anestesiar o corpo da paciente, vai bloquear tudo, e bloqueia tudo mesmo, e dane-se os efeitos colaterais. Só que eu sempre falo para o paciente, olha, colocar um Mirena, colocar um bloqueio mais, um implante, qualquer coisa, não é o tratamento sozinho adequado, sabe? Então, assim, é o último caso pensar num bloqueio,
né? Então, por exemplo, uma adolescente que tem, por exemplo, um transtorno disfórico, que afasta ela da escola, o transtorno disfórico pré-menstrual é como se fosse uma doença, na verdade, né? E é uma TPM bem, assim, agravada, que expõe a vida da paciente. Então, Um é uma sofrimento menina clínico importante, né? exato, que impacta a ponto assim, de correr riscos, né? Então, com isolamento social, com depressão grave. Essa paciente, eu tenho muito alinhamento com os psiquiatras, a gente chega num acordo, não, essa paciente acho que vai se beneficiar, talvez, de bloquear por um período, né? Então, eu não estou falando que não seja um tratamento, mas eu acredito no tratamento mais fisiológico possível, né? Então, eu tenho essa linha um pouco mais de convencer a paciente a tentar o tratamento mais fisiológico. É aquilo, né? Não é tudo que é bom para todo mundo. Então, assim, vai ser Exatamente. bom em algum Em momento, alguns dependendo da casos. condição clínica, porque a medicina está aí e os medicamentos estão aí para nos auxiliar. Eu acredito muito nisso. Vamos Exato. acreditar nisso e aí aonde vai ser utilizado e não usar Exato. indiscriminadamente, né? Só tratando a Não, e não como única consequência. opção de tratamento. Então, às vezes eu pego menina de Sim, 15 anos também, com pílula, sem também. necessidade. Ela ainda não começou a vida sexual, ela não tem necessidade de anticoncepção e tomando pílula para tratar eixo, para tratar TPM. Então, eu falo assim, olha, se fizer tudo antes e nada melhorar, concordo, né? Eu não sou contra um, pelo contrário, tem uma formação extremamente clássica, né? Eu acredito na complementação do tratamento. Eu falo, olha, então vamos entrar com a pílula, porém, vamos corrigir a alimentação, vamos fazer uma atividade física, vamos ajustar o sono, vamos entrar com algum suplemento que esteja em deficiência, porque aí talvez a gente use menos tempo de pílula. Sim, e doutora Carla, a Beta até, eu achei que ela ia fazer a pergunta que eu quero fazer agora, mas acabou que a gente foi mais para esse lado mesmo, dessa terapia de reposição. Por exemplo, a mulher que passa da menopausa e deixa por um tempo de procurar o profissional para poder fazer essa reposição. Você ia perguntar, né? Eu acho que você começou a perguntar e depois... Em qual momento não se deve, ou se existe algum momento que não se faz, que não se Não há mais beneficiaria, benefício. que não há Não há mais mais benefício que benefícios passou do dessa tempo. terapia, que passou do tempo? Em qual momento é esse? Que momento é esse? Olha, a gente fala que tem uma janela de oportunidade no tratamento da menopausa. Que, na maioria dos estudos, esse gap são de 10 anos após a menopausa. Então, assim, por isso que eu falo que a gente não pode perder o timing, né? Já cansei de pegar paciente que chega, doutora, eu tô na menopausa, assim, já tá tudo muito ruim. Osteoporose, atrofia urogenital, assim, muito importante, com infecção urinária de repetição, tudo, hipertensa, com sobrepeso, já tá, mas faz quanto tempo que a senhora entrou na menopausa? Doutora, faz uns 15 anos. Eu falei, não, agora não dá mais, né? Por quê? Aí os estudos mostram que o risco é maior do que o benefício que essa paciente vai ter. E aí a gente tem que tentar outros recursos mais pontuais. Então, por exemplo, ela está com atrofia e o problema é infecção urinária de repetição. Então, vamos hidratar, vamos passar um estrogênio vaginal que não tem tanta absorção sistêmica, vamos fazer um laser, vamos fazer uma, sabe? E aí a gente tem um pouco menos de recurso para tratar esses sintomas. Então, a gente tem um prazo aí de 10 anos após a menopausa para começar um tratamento hormonal. Poxa, é um prazo grande, eu achei que era menor, É um prazo inclusive. muito grande, É um prazo um muito prazo muito bom, né? grande. Mas passa assim, viu, meninas? Porque assim, às vezes eu pego Mas paciente eu assim, acho que parou de menstruar com 47 e chega com Nossa. 57 no consultório. Mas eu Nova. acho que, doutora Carla, Acho que a isso tem informação agora melhorado, está né? mais. É isso que Porque eu é ia muita falar, tem informação hoje. melhorado. Tem melhorado, tem melhorado. É porque, na verdade, o que acontece é que tem muito preconceito ainda, né? As pessoas falam assim, hormônio câncer, hormônio câncer, hormônio câncer. Então, assim, aí para você desfazer esse mito é praticamente assim um processo, né? E classificar essa paciente, ela tem contraindicação, ela tem indicação, né? Qual tipo, em que dosagem, como fazer? Então, assim, a gente tem que triar essa paciente, né, para ver a indicação do tratamento. E além disso tudo, as pessoas, elas, as que têm medo, que eu percebo, elas estão baseadas, assim, tipo, há 40 anos, né? Tipo, quando a reposição hormonal era feita via oral com estrogênio equino, né? Eu falo, gente,
sabe, estrogênio equino é tipo é do cavalo, é da égua, né? Tipo, lógico que poderia ter um impacto negativo. Agora, hoje, a gente tem recursos um pouco mais apurados, a gente tem nanotecnologia, a gente tem via de absorção cutânea, então, assim, mudou, né? Não tem absorção oral sistêmica, né, com intoxicação hepática, nada disso, né? Eu ia falar Maravilha. justamente disso, porque uma vez eu lembro de uma paciente minha que estava em bastante sofrimento clínico, né? Ela já estava há 2 anos sem menstruar e muito resistente a ouvir sobre reposição hormonal, justamente por conta do câncer, né? Tinha uma tia que tinha tido câncer na família. Eu falei, olha, você durante 48 anos teve a ação de todos esses hormônios sem câncer. Né? A questão é, esses hormônios existiam dentro de você e eles não Ótima promoveram colocação. neoplasia. Então, entenda, ninguém vai te dar hoje, né? E é o que a gente espera, uma quantidade de hormônio que seja muito superior ao que o seu corpo já estava acostumado a receber. Né? Então, e da mesma forma, que é exatamente o que você falou, não é mais o que era antes, né? A gente não sabia reproduzir o hormônio como a gente reproduz hoje. E paciente que tomou 20 anos de pílula, aí tá na menopausa, eu ia dar esse exemplo. Não podia, né? A pílula não pode. Eu ia dar esse exemplo. Eu sempre brinco assim, eu falo, olha, se hormônio causasse câncer, os cânceres de mama e próstata não aconteceriam na senilidade. A maior incidência de câncer de mama é na pós-menopausa. É quando o hormônio vai embora. O grande segredo é saber fazer um tratamento hormonal no momento oportuno numa paciente ávida para receber esse hormônio. Que é aquilo que eu falo do merecimento, meninas. Porque, assim, você realmente pode desencadear, talvez, uma pessoa que está muito inflamada, que está sobrepeso, que é sedentária, que dorme mal. Primeiro ajusta tudo isso para depois entrar com a parte hormonal. Que delícia! Olha, não matei minha saudade. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu ainda estou com saudade. Mas foi uma delícia ter você aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez por vir esclarecer tantas dúvidas e trazer tanto conhecimento. Querida ouvinte, espero que você tenha aproveitado e fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares. E caso você tenha gostado desse bate-papo, como a gente adorou, pode divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita, de preferência com as nossas 5 estrelas. E agora você também pode deixar seu like aqui no vídeo. Esperamos você no próximo episódio, repleto de valiosos ensinamentos. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast. Conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Um beijo, Alê, um beijo, doutora Carla, e um beijo a todos os nossos ouvintes. Beijo, Beta, beijo, doutora Carla, beijo a todos os ouvintes. Até a próxima. Beijo, meninas.